Aida, como você vê a educação na contemporaneidade? Eu digo educação formal. Vemos o ser humano numa ótica muito positivista, muito científica, né? Pragmática. Então, como você vê assim, sua reflexão crítica sobre isso? Minha reflexão é crítica mesmo. O problema da educação formal na nossa cultura é o condicionamento absoluto e total para inserir o indivíduo no mercado de trabalho. Você não tem uma educação, desde pequenininho, que permita ao indivíduo desenvolver criatividade, que não encontre novas soluções para problemas. Você prepara, desde pequeno, uma criança para ser inserida no mercado de trabalho, um cidadão, entre aspas, útil para a sociedade, do modelo que a cultura tem hoje. Exemplo. Quando eu trabalhei com a Via Magia, 26 anos eu atendi a Via Magia, uma das questões que a gente tinha maior lá era o horário de entrada das crianças muito pequenas, que a gente flexibilizava bastante. E muitas pessoas nos criticavam bastante. Vocês não estão ensinando as crianças a obedecer, a seguir o modelo, né? Aí eu ainda brincava assim, mas ela não vai para o polo petroquímico, ela não tem que começar o trabalho dela às 7 horas da manhã. Uma criança pequenininha, para estar 7h30 numa escola, ela sofre muito. Porque ela acorda lenta, ela tem o tempo de voltar para o plano físico. Então a gente vai até 8 e pouco para poder acolher aquela criança. Mas o pai tem que estar no trabalho às 8 horas da manhã, percebe? Então ele tem que chegar lá, até 8 horas entregar o filho, para que ele não se atrase no trabalho, a mãe, o pai. Então nós temos um modelo completamente distorcido daquilo que deveria ser o modelo de desenvolvimento natural de uma criança. E aí, assim, o fato de a gente viver também dentro de um sistema muito cientificista, em que há certas profissões que são mais valorizadas do que outras, no sentido assim bem generalista, né? Talentos artísticos, talentos que vão atrás dessa subjetividade, que estão conectados com a subjetividade, são de certa maneira marginalizados, menosprezados. É um círculo vicioso que nós vivemos. Então a educação formal hoje ainda está nesse modelo. Eu estou, entre aspas também, treinando um bebê de 2, 3 anos de idade para ser um futuro, em Salvador, por exemplo, funcionário do polo petroquímico, não perdeu o ônibus às 6 horas da manhã e está lá às 7 horas para bater o ponto. Percebe? Na verdade, eu estou fazendo um treinamento massificado de inserir o indivíduo na cultura. Ele não vai pensar, ele não vai questionar. 50 adolescentes numa sala de aula, 30 que seja, é uma desgraça. Além disso, Aida, eu vejo que, por exemplo, nesse modelo de inserção na faculdade, como que o quão perigoso é avaliar o indivíduo baseado em métodos estritamente pragmáticos sobre a pessoa. Por exemplo, o vestibular hoje. Esquece o vestibular. A redação, ela tem uma receita de bolo para escrever uma redação. Receita de bolo para você escrever uma coisa que tem que ser de dentro da pessoa, espontânea. Você escreve, você sabe perfeitamente que você não pode seguir determinadas regras, senão não sai o que você quer, né? Então, hoje, agora, nós já temos vários modelos no mundo que são chamados de educação disruptiva, onde a criança aprende a pensar, aprende a resolver problemas. Então, qual é o maior trabalho? Tirar a sala de aula. Na educação disruptiva tem lugares que você não tem nem escola, não tem sala de aula. Agora, Aida, num cenário brasileiro, pensando numa mudança educacional,
existe um contexto político, de interesse político, interesse econômico envolvendo a própria educação do país, né? Por que ela é desse jeito? Como seria esse desafio, hein? Nós temos muitas escolas no Brasil que já funcionam nesse modelo. Eu mesmo me surpreendi com o número delas. Esse modelo existe muito no Brasil já, muito. É óbvio que não é divulgado. E agora nós temos um problema mais grave do que tudo isso. O tamanho do Brasil, o desnível cultural e os modelos culturais que nós temos do Brasil. Rio Grande do Sul não é Amazonas. Mato Grosso não é São Paulo. Belo Horizonte não é Rio de Janeiro. Então, como você trabalhar num país desse tamanho, com a quantidade de gente que nós temos, num modelo criativo, embora o brasileiro seja um dos povos mais criativos que existe. Mas você acha que já há esse modelo criativo democratizado? Porque eu vejo escolas desconstrutivistas, nesse sentido, construtivistas, né? Mas num contexto favorável financeiro. Financeiro. Elas são caras, muito caras. Como você leva Olha, eu não sei. Eu estudei um pouco, li um pouco sobre o modelo finlandês, né? Que transformou o país numa escola aberta. Eles não têm escola fechada. O modelo finlandês é um modelo para o mundo. Fantástico. É fantástico. Mas a Finlândia é de que tamanho? Né? Não é o Brasil. Além de que eles têm uma cultura educacional, pessoal, de disciplina, que nós não temos. Nós não temos, né? Nós somos bem sem educação, vamos falar a verdade, educação de berço. E o fato também deles não viverem uma desigualdade social como a gente vive, isso ajudou bastante. Ajuda demais. Só que o modelo deles seria o futuro do mundo. Aí eu não sei como se pode fazer com um país do tamanho do nosso. Com a população que nós temos e com o nível cultural que nós temos também. Então, nós estamos num país ainda com bastante modelos muito primitivos de educação. E nós estamos falando aqui de educação formal. Agora é a educação, que é desde a hora que você é gerado. Isso é outro tema para a gente trabalhar um dia, que não é brincadeira.